Aleluias. Glória a Deus. Estenda a mão para cá, vamos abençoar a serva do Senhor. Aleluias. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar a vida da Lenice diante do Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale através dela aos nossos corações nesta noite, dando para ela, Deus, tranquilidade, serenidade na palavra, que ela, Deus, venha, ó Deus, fluir, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor revelou ao coração da Tua filha para nós nesta noite, porque sabemos que a Tua palavra fala, a Tua palavra é poder, a Tua palavra transforma, a Tua palavra é libertadora, a Tua palavra é verdade, Senhor. Usa, Senhor, na autoridade do nome do Senhor, como Tu queres, da maneira que Tu queres, ó Deus, que ela seja, Senhor, intrépida, ó Deus, que ela tenha ousadia, ó Deus, que ela tenha, Senhor, discernimento de espírito, ó Deus, que ela venha ser cheia da Tua presença nesta noite e tenha total liberdade, ó Deus, para ministrar a palavra do Senhor que o Senhor revelou ao coração da Tua filha. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse aqui também? Esse. Graça e paz, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 32. Desde o momento que o pastor nos convidou para ministrar, né, por causa da viagem dele, no meu coração, antes mesmo desse convite, já tinha vindo um tema no meu coração: perseverança, a marca dos fiéis. Perseverança, a marca dos fiéis. Nessa noite nós já tivemos um louvor maravilhoso, presença maravilhosa do Senhor, música maravilhosa, que fala da importância da presença do Senhor conosco. Nessa noite eu gostaria que você também pensasse um pouco na trajetória da sua vida cristã. Eu gostaria que você lembrasse do momento que você recebeu a Cristo, o momento que alguém te apresentou o Evangelho da salvação, que o apóstolo Paulo vai dizer que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se nesta noite você está aqui com certeza de vida eterna, é porque o Evangelho foi poderoso na sua vida. É porque você creu. O Espírito Santo de Deus moveu fé no seu coração para você crer, compreender as verdades da palavra do Senhor. Por que eu estou dizendo para você pensar no dia que você converteu, no dia que você abriu o coração, e aí nós não vamos entrar nas polêmicas teológicas, se foi você que abriu, quem é que abriu, isso não vem agora. Mas todos nós, na nossa trajetória de vida cristã, houve um início. Houve um início. Todos nós. Não me lembro da pregação da noite, mas eu me lembro do dia que fizeram um apelo, era um domingo à noite. Eu tinha em torno dos 7 anos de idade. Fizeram um apelo e eu fui à frente entregando minha vida a Cristo. E é muito interessante que, apesar de não lembrar da mensagem e já ter estado em classe Boas Novas, a gente sempre estava, né, em algum momento com classe Boas Novas de férias, tinha a namorada do pastor da época, do Antônio Coelho, a Marlene, e ela fazia classes Boas Novas. Então, assim, eu me lembro só da porta desenhada. Lembra qual é o versículo, gente? Quando tem uma porta desenhada? Eu sou a porta, disse Jesus. Né? Criança, né, recebe essas ilustrações, faz sentido. A porta, eu sou a porta, disse Jesus. Mas nessa noite nós vamos falar de trajetória, de caminhada.
Então, eu me lembrei do Godito. Lenice, faça a leitura bíblica. Você começa a pregar e aí depois a gente fica procurando os textos bíblicos. Então, vamos fazer a leitura. Verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Queridos, prestem atenção na leitura. O escritor de Hebreus, ele está falando para os judeus cristãos, e quando nós percebemos a leitura, você vai verificar que esses cristãos, de alguma forma, já tinham sido provados. Concordam? Na leitura bíblica? E foi leve a aprovação? Foi leve? Foi pesado. Ele enfatiza, ele faz um levantamento em relação à trajetória de vida desses cristãos. Ele fala de algo que eu acredito que em nossos dias seria o terror para muitos. E que alguns, da não, já pensou você chegar e perder todas as suas finanças do banco? Já pensou alguém chegar e dizer, saia da sua casa, ou você nega a Cristo, ou você deixa o seu patrimônio e vai embora? A Bíblia está dizendo, esse escritor está dizendo que esses irmãos já tinham tanto sido provados na caminhada de vida cristã, ao ponto dos seus bens serem confiscados. Mas, no entanto, ele ainda está advertindo esses irmãos sobre a importância de não retroceder. De não retroceder. Amado, eu não sei qual é o tempo da sua caminhada. E eu tenho certeza que nenhum de nós já passamos por tamanhas tribulações. Nenhum de nós. Por mais provado que algum de nós já tenha sido, você ainda não sofreu nada semelhante ao que esse texto traz. Expostos como espetáculos. Quando não, eles estavam coparticipando dos sofrimentos de alguns. Quando não, eles estavam compadecidos dos encarcerados por amor a Cristo. Quando não, eles abriam mão dos seus bens. Então, a trajetória está maravilhosa. O que é que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. Eles foram iluminados. Eles compreenderam o valor da pessoa de Cristo. Eles compreenderam tão grande salvação. Eles compreenderam a promessa do porvir. Eles compreenderam que valia a pena renunciar tudo e deixar tudo para ganhar a Cristo. Eles compreenderam. Só que na trajetória da vida cristã, às vezes a fadiga vem. Por menos, às vezes a fadiga vem. Mas o que o Espírito de Deus quer nessa noite
é nos levar à reflexão. Se nós somos fiéis, e o que determina a fidelidade dos servos do Senhor é a perseverança, Perseverar é continuar firme e tentar de novo, sem desistir, mesmo quando aparecem grandes dificuldades ou cansaço. Vocês lembram de Josué quando estava para conduzir o povo a Canaã? O que o Senhor disse para ele? Além de que ele deveria observar a palavra de dia e de noite, atentamente para andar conforme as instruções. Mas ele disse, tem de bom ânimo, tem de ânimo. Seja corajoso. Quem é que pregou aqui que tem a parte humana para se fazer? Hoje de manhã, Vanderlei. A parte humana é resistir. E nós vamos entender isso. A parte humana é resistir. A parte humana é não desanimar. A parte humana é ser corajoso. A parte humana é se posicionar. Perseverança é a marca dos fiéis. Significa, no dia a dia, não desistir, ter constância. E aí é redundante, perseverança é a qualidade de quem não desiste, mantendo a firmeza, a constância, a paciência diante das dificuldades. Queridos, quando nós pensamos na labuta, e é um dos livros que mais traz sobre sofrimento, mais claramente, é a carta de Hebreus, que é uma janela para a compreensão dos ensinos do Velho Testamento. Esse escritor ele já tinha dito que a escritura dada aos antepassados vinha da parte de Deus. Ele já tinha levado eles a compreender que os anjos também tinham sua importância na história. Ele já tinha levado a compreender que o descanso do sétimo dia, o descanso da terra de Canaã, e ainda tem um descanso que ainda chegará. Ele também já tinha trabalhado isso. Ele já tinha trabalhado que nós temos o privilégio de entrar com intrepidez no Santo dos Santos, porque Cristo Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Eles já tinham compreendido isso. Mas o escritor ele vai trazer uma advertência para esses irmãos. Ele vai dizer, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Onde está a sua confiança? Na sua caminhada cristã, onde está posta a sua confiança? Todos nós que começamos na vida cristã, nós começamos confiando, não foi? Você recebeu a palavra, você creu. Você foi evangelizado, você recebeu a notícia de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uau! Você recebeu a notícia de que você estava debaixo da ira de Deus, mas agora, em Cristo, você foi reconciliado. Glória a Deus, paz com Deus. Só que você ainda não está no céu. Você ainda é peregrino e forasteiro neste mundo. Você ainda está andando. Você ainda está vivendo. E é no dia a dia, da labuta do dia a dia, que você deve erguer os olhos e olhar para a frente. É lá, é lá, é lá. E o que ele vai dizer? Ela tem grande galardão. A confiança tem grande galardão, tem grande recompensa. E aí ele fala, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Será que nessa noite, querido, nós não estamos precisando reaver a nossa confiança? Será que você não está um pouco desiludido na sua vida cristã? Será que você, por um momento, não perdeu um pouco a perspectiva do céu?
a perspectiva de que haverá um dia que haverá novos céus, nova terra, onde habita a justiça, onde o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde a morte não mais existirá. Será que você por algum momento não perdeu o vislumbre do grande dia? E aí, quando nós vemos essa literatura, lá dos anos 70 do primeiro século, ele vai dizer, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá. Aí você tem que pensar, você tem que lembrar do que o apóstolo Paulo disse. Que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando alcançamos a fé. O apóstolo Paulo já falava isso. Pense bem, nós estamos em 2026. A nossa salvação está mais perto de nós do que quando alcançamos a fé. Jesus vem. Ele está chegando. Ou você irá, ou eu irei. Uma coisa nós sabemos, que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Precisamos prosseguir, confiando a galardão, a recompensa. Não desista. Não desista. A grande galardão, não desista. E ele vai dizer, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O que é que nós temos feito hoje? Enchido as nossas bagagens das promessas terrenas. Concordam comigo? Quando o Totti pregou semana passada, eu até falei com o Mariluz, não é por nada não, mas o Totti está pregando a mensagem. Ele falou, arruma outra. Eu pensei, arrumo nada? Arrumo nada? Isso é evidência que o Espírito de Deus fala no meio da igreja. Isto é evidência que o Espírito de Deus fala. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Atente, atente à voz do Espírito Santo de Deus. Queridos, quando nós pensamos, eu lendo esse texto e pensando que eu não estou vivendo isso, mas existe hoje, em outros continentes, pessoas não negando a fé, dando as suas vidas, por amor a Cristo, porque valeu a pena. E aqueles que morreram em Cristo em nossos dias, de forma como mártires, já estão na presença de Deus. E as suas obras o seguem. E a recompensa e a galardão. Queridos, levante, igreja do Senhor. Não encha suas bagagens daquilo que é passageiro. Enche os seus olhos daquilo que é eterno. Daquilo que é eterno. Daquilo que é eterno. Porque ele virá e não tardará. E ele vai dizer, todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E o escritor, ele está escrevendo para os judeus. E esse pessoal conhece as escrituras. E é por isso que ele está usando o texto das escrituras. Ele está dizendo, ei, vocês estão no caminho certo. Vocês foram evangelizados corretamente. Vocês já vivenciaram da vida. Permaneçam. Não retrocedam. Não retrocedam. Não retrocedam. E aí ele faz uma afirmativa. Nós, porém. E aí ele se engloba, né? Se inclui.
Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que importa? O seu corpo. O que importa é a sua alma. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí, uma outra coisa que eu acho maravilhosa é quando tem uma música do louvor que casa com o que a gente vai pregar. Aí você fala, o Espírito de Deus está nisso. O Espírito de Deus está nisso. E é maravilhoso porque você percebe que o corpo de Cristo é vivo. O Espírito do Santo corre em nós. É o Espírito Santo que testifica, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que nos faz permanecer e prevalecer. Glória a Deus. Aí dá até vontade de abrir os heróis da fé. Mas vamos continuar. Não dá? Vontade de ir para o próximo capítulo e dizer, E aqui está uma dica. Se você pegar o capítulo 11 de Hebreus, como roteiro de leitura do Velho Testamento, vai ser uma benção. Quem aceita o desafio? Levanta a mão não, para você depois não ficar como mentiroso e não fazer. Faz voto que você não vai cumprir, não. Mas, quem sabe, você não tem uma curiosidade e começar a ler. Quem são essas pessoas mencionadas pelo escritor de Hebreus? Eles estão lá no Velho Testamento, com as suas histórias completas, de perseverantes. Tem a marca, são fiéis, são fiéis, são fiéis. São fiéis. Porque perseveraram, demonstraram, entraram como exemplo, como grande testemunha. Para dizer para esses cristãos judeus, não retrocedam, olha a testemunha. E eles são nuvem de testemunha, e a igreja se completa juntamente a essa grande nuvem de testemunha. E louva. E nós aguardamos a presença maravilhosa da redenção de todas as coisas. Glória a Deus. Você faz parte, querido. Se inclua. Fala, maravilhoso, Senhor. Maravilhoso, Senhor, que eu faço parte disso. Maravilhoso, Senhor. Eu até fiz menção hoje, eu já tinha feito anteriormente, que quando a gente tem um louvor assim, e a unção, e o Senhor mexe em nós, e aí você fala assim, Senhor, como é que vai ser isso no céu? Será maravilhoso? E aí você começa a almejar o céu, você começa a almejar, quando o Senhor restaurará todas as coisas, você começa a almejar, porque tudo será em perfeição. Será maravilhoso. Será maravilhoso. Já pensou? Igreja Batista Rema, lá no nosso fã-clube, no céu. Glória a Deus. Chegamos, foi graça. Chegamos, foi graça. Chegamos, perseveramos. Perseveramos, chegamos. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Tem que ficar de olho no relógio, né? Glória a Deus. Querida, a sua vitória. Você é vencedor. Então não desanime. A sua vitória. Quando a sua vitória começou? Obrigada, Graça. Eu quero que você abra, por favor. Lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Jesus. Eu gostaria que você fosse para casa hoje, pensando em Jesus. Pensando em Jesus, vivo, maravilhoso, que caminha com você. Porque tudo o que você é, tudo o que você pode ser, e tudo aquilo que é promessa no reino vindouro, foi por causa da obra salvífica de Cristo Jesus. Então, queridos, nós precisamos afinar a nossa relação com Jesus.
Você precisa ter uma intimidade com Deus ao ponto de você perceber Jesus. E aí no verso 11 vai dizer: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Querido, esses irmãos, lá da carta aos Hebreus, esses irmãos são vencedores. Vencedores sobre o reino das trevas. Vencedores sobre o diabo. Porque Jesus Cristo já se levantou para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo foi quem anulou o escrito de dívida que pesava contra nós na cruz. Jesus Cristo. É por isso que o anjo vai dizer: eles, pois, o venceram. Porque está falando do dragão, do diabo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro, gente? Jesus. Quem é que apresentou Jesus como Cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Viu, Tati? É por isso que você é vencedora. É porque Cristo venceu. Cristo venceu. Cristo fez a expiação dos nossos pecados. Satisfez a justiça de Deus. Nos reconciliou com Ele. Somos filhos de Deus. Quando no finalzinho da carta de 1 João, capítulo 5, o último versículo fala assim: somos filhos, porque somos filhos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos filhos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Olha o mundo que você está. Olha o mundo no qual nós precisamos perseverar. Um mundo que jaz no maligno. Mas você tem uma identidade de filhos de Deus. Filho de Deus permanece. Filho de Deus vence. Todos os dias. Porque nós temos uma identidade conquistada na cruz do Calvário. Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Por isso esses irmãos são vencedores. E é por isso que eles são chamados à perseverança, chamados à confiança. Porque o Cordeiro de Deus, deu a eles a convicção de salvação, de reconciliação. E a outra parte que o anjo vai bradar: e por causa da palavra do testemunho que deram. Querido, tem uma parte que é Deus que faz. A parte do testemunho, de buscar a santificação, é a nossa parte. Em observância aos princípios da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos vai podando a cada dia, que vai moldando o nosso caráter para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. É a palavra. Eu preciso que as pessoas vejam Cristo em mim. Eu preciso. Todos nós precisamos, gente, de termos uma prática de vida cristã tão íntegra que o mundo veja que Cristo habita em nós. Aí vai ficando mais sério, né? Sabemos, 1 João, você colocou lá, que somos, 5,19, isso. Sabemos que somos de Deus, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso é problema? Isso é problema? Depende, né, Kaique? Depende. O mundo já é ali, Eric, nesse mundo que jaz no maligno, que a identidade de filho de Deus tem que brilhar. É ali, naquele mundo que jaz no maligno, que eu preciso perseverar.
É neste mundo que jaz no maligno que eu preciso confiar naquilo que a palavra traz como promessa. Uma coisa que eu fico sempre pensando, se a armadura de Deus fosse alegórica, fosse só uma indumentária, nós íamos mandar confeccionar algumas, não é não? E colocar todo mundo, né, de capacete, com a espada assim na mão, todos soldadinhos de Jesus. Não é. Quando você lê Efésios 6, a armadura de Deus é conduta. E é conduta que faz você vencer as obras do diabo. É conduta, querido. É conduta. Não, Lene, estava tão bom pensar que era só aquela coisa assim, igual do carnaval. É conduta, meu querido. É conduta que faz você resistir ao diabo. É conduta. Desde que fizeram aqueles livros, que tem até da categoria de romance, Neste Mundo Tenebroso. Quem já leu Neste Mundo Tenebroso? Lê não, irmãos, mas a gente já leu. Trouxe um trem assim de Hollywood no mundo espiritual. Aí todo mundo começou a usar só palavras mágicas. Sai em nome de Jesus, amarrado em nome de Jesus, tá para lá em nome de Jesus. E aí, irmãos, esqueceram que é vida santa, que é caráter, que é vida de Deus, que te dá poder para resistir ao diabo e ele fugir de você. É conduta, querido. A armadura de Deus é conduta. E Paulo vai dizer, depois de vocês se posicionarem bem assim, fique firme. Permaneça. Você está começando bem? Eu falei assim, Lenice, agora eu estou assim, eu estou num jejum, eu estou na leitura bíblica, eu estou me esforçando para praticar a palavra de Deus, eu estou vigilante. Continue, persevere. O diabo não tem medo de cara feia, não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se cada um de nós, como igreja do Senhor, nos posicionarmos com a armadura de Deus na nossa prática de vida do dia a dia e permanecermos firmes, inabaláveis, será uma bênção. A igreja rompe no poder do Espírito Santo de Deus. Rompe, querido. Mas olha lá, nós estamos num mundo que jaz no maligno. E ainda podemos lembrar de Jesus ainda aqui na terra, quando ele disse, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus sabia, o mundo continuaria sendo mal. O diabo é o Deus desse século. E ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e seja salvo. Então o diabo, ele age no mundo. Mas a igreja, a verdadeira igreja, também está no mundo. Também está no mundo. E aqueles que são filhos de Deus, e que já compreenderam que não estão aqui de brincadeira no mundo como filhos de Deus, que estão passando pelo mundo, estão deixando a sua marca de perseverança, de confiança, de vigilância, esses alcançarão a promessa. Queridos, e aí o anjo continua dizendo, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Foi Cristo que nos resgatou. E por causa da palavra do testemunho que deram, andaram de conformidade com a palavra de Deus. Anunciaram a palavra de Deus. E ainda vai dizer, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vitoriosos. Vitoriosos. E esses, não vou ler, claro, que é uma literatura muito grande,
vão alcançar a promessa de tudo quanto está lá em Apocalipse 21, que depois você vai ler lá. Nesta noite, o que você precisa lembrar é: não retroceda. Por mais que as tribulações estejam muitas, não retroceda. Outra coisa que você precisa lembrar nesta noite: leia a palavra de Deus, para que o Espírito de Deus possa trazer à sua memória, ao seu coração, lá no momento da sua vivência, para você usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que você permaneça firme na fé. Porque no momento que o inimigo vier com as suas dúvidas, você cheio da palavra de Deus, o próprio escudo da fé, gerado pelo Espírito de Deus no seu coração, vai levar você a dizer: não, Satanás, eu continuo crendo nas promessas de Deus para a minha vida. Eu continuo crendo que um dia este meu corpo se revestirá de incorruptibilidade. Eu continuo crendo que eu receberei uma pedrinha branca com um novo nome. Eu continuo crendo que eu entrarei pelas portas, pelos umbrais eternos. Eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Porque a vitória que vence o mundo. Então, quando o inimigo quer tentar nos dar uma rasteira, a primeira coisa que ele começa a trabalhar em nós é a incredulidade. Agora, uma coisa que eu quero dizer para você nesta noite: quando o inimigo vier com uma seta de incredulidade no seu coração, lembre-se que quase sempre ele vai trabalhar com alguma coisa das concupiscências dos olhos e da carne. Talvez de vez em quando ele vai dizer assim: será que realmente você é filho de Deus? Igual fez com Jesus? Será que realmente o seu nome está escrito no livro da vida? Será que realmente tudo isso que você creu até agora faz algum sentido diante de tanta inovação tecnológica? O ser humano está até virando Deus, de tão capacitado que ele está. A suficiência do braço do ser humano está muito grande, gente. Está não? Tem gente que está até querendo que Jesus demore um tiquinho mais para usufruir dos bens da terra. Porque perdeu noção do que é maravilhoso. Porque perdeu noção do que é maravilhoso, do que é perfeito. Você tem que lembrar do que o apóstolo Paulo disse: se tudo isso de maravilhoso enche os seus olhos, lembre que são sombras daquilo que é perfeito, daquilo que é verdadeiro. E é para lá que eu quero ir. Mas persevere. Somente você pode responder: será que a perseverança te identifica como fiel? Será que você pode dizer: eu sou fiel, eu tenho perseverado? Nessa noite, lembre-se que você possa fazer coro quando o Senhor vier e restaurar todas as coisas. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram as suas próprias vidas. Jesus tem que ter uma importância tão grande em nós, que se for necessário trocar tudo só para tê-lo, você abre mão de tudo para tê-lo. Querido, é interessante ministrar essa palavra para uma igreja que vive num país que tem uma liberdade muito grande de religião. Louvado seja Deus, não tem ninguém aqui apontando para nós uma arma. Louvado seja Deus porque eu posso cantar na minha casa. Louvado seja Deus porque eu posso orar em voz alta na minha casa.
Mas existem lugares que as pessoas não podem fazer isso, sem o custo da própria vida. E o apelo nesta noite para nós: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade. Será que nós estamos tendo necessidade de perseverança? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Que nessa noite o Senhor possa injetar em nós fé. E como tem a nossa parte do dia a dia, nós precisamos sim debruçarmos sobre a palavra de Deus para conhecermos as promessas. Precisamos debruçar também em oração, porque é a única forma de desenvolver intimidade com Deus. Também precisamos lembrar que o Espírito de Deus é aquele que nos ensina todas as coisas. É Ele que nos torna sensíveis à vontade do Pai. Mas é necessário que nós conheçamos, sim, e aprendamos com os exemplos deixados na palavra de Deus, que da mesma forma que esses irmãos aqui, admiráveis, já tinham renunciado tantas coisas, e por um momento estavam como que abandonando a confiança. Eles precisaram ser reanimados, precisaram ser lembrados que eles deveriam perseverar e não voltar a uma prática daquilo que era apenas sombra, porque agora estava completa em Cristo. Que nós que temos Gênesis a Apocalipse, uma literatura completa, que revela a vontade de Deus para nós, nós possamos também nos revestir. Que você possa ter autoridade por causa da conduta de vida cristã que você tem. Porque você ama o Senhor. Porque você reconhece que Jesus é autoridade na sua vida. Porque você reconhece que você tem intimidade com o Pai. Que Jesus já venceu todas as coisas na cruz do Calvário. Que você possa levantar na força do Senhor e na força do seu poder. Finalizando, eu gostaria que nós lêssemos Apocalipse 2:10 e 2 Pedro 3:13. Vou deixar ali para eu ler, para estar mais rápido. Apocalipse 2:10. Aquela última parte lá. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tem recompensa, querido. E 2 Pedro 3:13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Essa é a nossa esperança. Então, tudo que fugir disto é passageiro. Qualquer tribulação, qualquer desafio, qualquer tentação, lembre-se, você está correndo para aquilo ali, ó. Você está correndo para alcançar ali, ó, a promessa. Esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. A injustiça te incomoda nesse mundo? Lembre-se que haverá um dia de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. A doença te incomoda, esse sofrimento te incomoda? Lembre-se, este corpo se revestirá da incorruptibilidade. Você já chorou muito, tem angustiado muito? Lembre-se, o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! É lá que nós queremos chegar. Mas para chegar lá, precisa perseverarmos. Perseverarmos. Jesus não desiste de nós. Então a gente também não desiste de Jesus. Amém? Porque se Jesus não desiste de nós, não desiste da sua igreja e dá a ela armas espirituais para vencer, nós também não abandonamos Cristo. Porque os filhos de Deus sabem que são filhos de Deus. Por isso que esses irmãos, e aí, né, se você for ler,
Hebreus tem 13 capítulos, ele vai continuar falando de outras coisas. E você vai chegar que esses irmãos eram irmãos cristãos, eles estavam só sendo exortados a perseverar, a não retroceder, a não ter dúvida. Então, se você ainda tem dúvida do que te foi evangelizado, repreende em nome de Jesus. Debruça sobre a palavra de Deus. Busca o Espírito Santo de Deus para iluminar os seus olhos. E ele testificará as verdades da palavra de Deus no seu coração. Não desista. Outro conselho, querido, nesta noite. Você não pode carregar pessoas nos seus ombros para a salvação. Você pode somente orar por elas, para que os seus olhos sejam iluminados para a compreensão do Evangelho. E usufrui da presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Você não será egoísta se você fizer isto. Se a sua vida já é uma carta que pode ser lida por todos, ela é suficiente para mostrar o poder do Evangelho. A salvação é através do Espírito Santo de Deus, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Aí você fala nisso, eu não entendi nada nesse último momento. Entendeu sim. Você entendeu. Porque, amados, eu vejo pessoas querendo levar todos os familiares na força para o céu. E aí você não usufrui a presença de Deus neste mundo, de tanto que você está sofrendo para que pessoas sejam salvas. O Evangelho é poderoso para a salvação, ele te alcançou, querido. Lança a semente e deixa o Espírito de Deus trabalhar. Descanse. A sua família não vai ser família lá no céu, individual. Lá será a reunião, a assembleia de todos os santos de todos os tempos e épocas. Deus escolheu para si, dentre todos os povos, línguas e nações, um povo peculiar. Ore, jejue, pregue a palavra, viva o Evangelho. E só peça, Senhor, permita que os olhos sejam abertos para compreender a grandeza do Senhor e da salvação. E descanse. Viva o Evangelho de verdade. E os seus certamente serão evangelizados. E o Espírito de Deus fará a obra naqueles que Ele quiser fazer. Amém? Pai Santo, nós te louvamos nesta noite. Ó Deus, queremos, ó Pai, que o Senhor venha forjar em nós um caráter perfeito, um caráter de fidelidade ao Senhor. Ó Deus, uma preocupação de termos uma vida, ó Deus, mais parecida possível com a pessoa de Jesus, em toda a nossa forma e maneira de viver. Confessamos a Ti, ó Deus, as nossas fragilidades, as nossas limitações. Confessamos a Ti, ó Deus, o nosso temperamento, ó Deus, muitas vezes a nossa falta de fé, ó Deus, a nossa intolerância, mas nesta noite, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja gerando em nós as mesmas características, as mesmas virtudes que houve em Cristo Jesus. Senhor, para que o mundo veja, para que de fato o Senhor seja conhecido através da nossa vida. Que cada um de nós possamos nos posicionar de forma que o inimigo possa bater em retirada. Porque nós compreendemos que nós somos filhos de Deus e nós devemos viver como tal, como filhos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, venha renovar a nossa confiança. Porque nós sabemos, ó Pai, que a fé ela é necessária a cada dia para que alcancemos a promessa, para que alcancemos tudo aquilo que o Senhor já nos tem revelado pela Tua palavra. Ó Deus, oramos pelo Teu povo, pelo mundo. Ó Deus, por em todos os continentes, por aqueles, ó Pai querido, que o Senhor tem permitido morrer por amor a Ti, que têm sido testemunhas, têm sido mártires nesse tempo presente e não têm negado a fé, porque compreenderam a grandeza de Jesus. Senhor,
Gera em nós, ó Pai, a sensibilidade para compreendermos, ó Pai, a necessidade, ó Pai, de sermos um só, um corpo diante do Senhor. Ó Deus, de compreendermos, Pai querido, que o Senhor tem uma vontade, e essa vontade ela já está pronta no mundo espiritual, e que ela está revelada na Tua palavra, e que nós, como igreja do Senhor, precisamos vivenciar isso, ó Pai, no nosso dia a dia, de forma perseverante. Que soframos o dano, mas que sejamos justos. Que possamos, ó Pai, deixar a seus pés, para que o Senhor julgue retamente. Ó Deus, que possamos, ó Pai, fazer como o conselho da Tua palavra. Se o Teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasa viva sobre as suas cabeças. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a vivermos o evangelho genuíno. A perseverarmos na fé. A perseverarmos olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. É Ele que consumou todas as coisas. É Ele que nos deu promessa. É Ele que nos redimiu. É Ele que tem nos aguardado na eternidade. E nós te louvamos, ó Senhor. Nós te louvamos. Porque como corpo do Senhor aqui na terra, nós queremos realmente que essa virtude, o poder do Teu Espírito Santo, esteja percorrendo em todo o corpo da Tua igreja, nos santificando para a glória do Teu nome. E que possamos testemunhar em todas as circunstâncias, Pai. Dentro da nossa casa, nas ruas, no trabalho, em todos os lugares, Pai. Que até o nosso falar denuncie que somos filhos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Dê-nos graça. E ajuda-nos, ó Pai, a perseverarmos. Queremos que a nossa confiança nesta noite seja renovada. E que os nossos olhos possam erguer para a eternidade aquele grande dia onde estaremos para sempre com o Senhor. Te oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe. Cantaremos uma canção neste momento. Aqueles que puderem ficar de pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Perseveramos, venceremos pela graça de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O Cristo bendito, o Filho do Deus vivo, vencedor, poderoso, o grande Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, o qual recebeu dele a chave do reino dos céus, para avançar na força do Espírito. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O Cristo bendito,
o Filho do Deus vivo, vencedor, poderoso, o grande Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, a qual recebeu dele as chaves do reino dos céus, para avançar na força do Espírito. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, separando-nos para si um povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, separando para si um povo santo, sem mácula nem ruga, sua igreja gloriosa. Aleluia. Poder sentar, amados. Glória a Deus.